E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O técnico argentino Luiz Ubeldia sempre foi conhecido por seu perfil enérgico, inquieto à beira do campo e por não ter papas na língua quando o assunto são as decisões da arbitragem. No futebol brasileiro, essa postura já lhe custou uma coleção de cartões amarelos. Foram 5 apenas no último campeonato paulista. Mas por trás desse temperamento aparentemente explosivo, há um método silencioso, estratégico, até aqui, desconhecido do grande público. Zubeldia revelou, nesta semana, um detalhe curioso que explica muito de sua conduta diante das câmeras, principalmente diante dos árbitros. O treinador do São Paulo confessou que mantém um ex-árbitro internacional como consultor pessoal, um mentor que o ajuda, nos bastidores, a entender cada nuance das regras do futebol moderno e a se preparar para situações específicas que podem decidir jogos. O técnico não quis revelar o nome do profissional, mas garantiu que ele é um dos melhores que já apitou mundiais. Trata-se, portanto, de alguém que já viveu os holofotes da elite do futebol mundial, mas que hoje prefere o anonimato, sendo uma espécie de conselheiro invisível do comandante tricolor. Tenho tipo um mentor, um árbitro internacional, que me dá um grande apoio. Ele me ajuda à distância. Um consultor de regulamentos revelou Zubeldia em entrevista ao portal UOL. A relação entre os dois não é recente e começou muito antes de sua chegada ao Morumbi. Tudo começou ainda nos tempos em que o argentino comandava a LDU de Quito. Antes da final da Copa Sul-Americana de 2023, contra o Fortaleza, Zubeldia recorreu ao ex-árbitro para discutir possíveis cenários de jogo, detalhes das substituições e cuidados que precisaria ter. Foi a partir dessa consulta que ele decidiu não utilizar a sexta substituição durante a prorrogação, uma escolha que se mostrou crucial na estratégia para conquistar o título. Antes da final da Sul-Americana, pedi sugestões sobre que situações eu devia estar atento. Entrei muito concentrado contra o Fortaleza naqueles 120 minutos. Um zagueiro dele se lesionou e eles já tinham feito as 6 substituições. Eu já fui para lá sabendo que tinha de cuidar das mudanças, contou. Essa obsessão pelas regras contrasta com a imagem que o público tem do técnico que reclama, que grita, que protesta. Nos bastidores, ele estuda meticulosamente os regulamentos e, quando aponta um erro de arbitragem, o faz munido de informação. Em julho do ano passado, por exemplo, após uma derrota para o Atlético Mineiro na Arena MRV, Zubeldia saiu da coletiva falando com convicção sobre um toque de mão de Paulinho no segundo gol do Galo. Eu sabia que não podia ser gol, era mão de imediatez. Uma mão imediata que sai o gol tinha de ser sancionada. Eu sabia do regulamento, mas o VAR não viu isso. Às vezes minha reação está ligada à minha preparação. Eu tenho a teoria, afirmou na ocasião. Essa preparação, segundo ele, é alimentada pelas conversas frequentes com o consultor. De acordo com fontes próximas ao treinador, as análises acontecem após cada partida, por mensagens chamadas de vídeo. Juntos, eles revisitam lances polêmicos, interpretam o livro de regras e discutem casos recentes. O episódio mais recente que provocou indignação do técnico aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Zubeldia disse ter certeza, após rever as imagens, de que o pênalti marcado em Vitor Roque, após disputa com Arboleda, foi um erro claro. Eu ia fazer o mesmo na coletiva contra o Palmeiras, ia explicar que não foi pênalti, mas a informação tive tarde. Vi que a Arboleda apoia o pé, que o jogador do Palmeiras se deixa tropeçar e a comunicação gestual dos jogadores implicados. Se eu tivesse visto durante o jogo, entrava em campo e mostrava toda a simulação ao árbitro, disse, com uma mistura de frustração e convicção. O número elevado de cartões que recebeu no Paulistão, 5 em 14 jogos, também é, segundo ele, consequência desse zelo exagerado pelas regras. Eu não reclamo por reclamar. Quando falo com o árbitro, falo porque estudei, porque tenho certeza do que estou dizendo. Mas, às vezes, a arbitragem não está preparada para ser confrontada com argumentos, comentou. Zubeldia chegou a cumprir suspensão automática durante o estadual, quando foi impedido de comandar a equipe contra a Ponte Preta. Mesmo de fora,
Passou o jogo inteiro em contato com sua comissão técnica, atento a cada decisão da arbitragem. O fato de o técnico ter um ex-árbitro como mentor abre uma janela inédita no futebol brasileiro. Não é comum que treinadores busquem orientação direta de quem já esteve do outro lado do apito. Para alguns, isso é visto como um sinal de inteligência e profissionalismo. Para outros, como uma forma velada de pressão. Nos bastidores do São Paulo, a diretoria trata essa parceria como um trunfo do treinador. Internamente, avaliam que Zubeldia tem conseguido proteger o elenco ao centralizar em si mesmo as críticas à arbitragem, muitas vezes desviando a atenção de atuações irregulares da equipe. O nome do consultor, entretanto, segue sendo um mistério. Pessoas próximas ao técnico revelaram que ele prefere manter a identidade do ex-árbitro sob sigilo para não expor o profissional a críticas ou possíveis conflitos de interesse. A prática, porém, pode inaugurar uma tendência entre treinadores de elite. Com o avanço da tecnologia, do VAR e das constantes mudanças nas regras do jogo, ter um especialista ao lado pode ser uma vantagem competitiva que vai além do campo. Zubeldia, que sempre transitou entre a emoção à beira do gramado e a racionalidade nos bastidores, parece ter encontrado seu equilíbrio nesta figura invisível. Alguém que, longe dos holofotes, ajuda a construir um treinador ainda mais preparado para enfrentar os bastidores e os erros do futebol. Enquanto São Paulo sonha com títulos sob seu comando, o argentino segue estudando, aprendendo e discutindo cada detalhe do jogo com seu árbitro secreto. Afinal, no futebol de hoje, informação é poder, e Zubeldia decidiu que não perderá mais um campeonato por desconhecer as regras. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O Morumbi tem um novo protagonista. Em uma movimentação surpreendente, o São Paulo FC oficializou nesta sexta-feira um acordo de 3 anos com ninguém menos que William, o experiente e talentoso atacante que brilhou na Europa por mais de uma década. A contratação do jogador de 36 anos não apenas agitou os bastidores do futebol brasileiro, mas também colocou o tricolor no centro das atenções do mercado, alimentando sonhos e dúvidas sobre o impacto dessa chegada. O anúncio pegou muitos de surpresa. Poucos imaginavam que, após encerrar sua passagem pelo Furion e ser sondado por clubes do Oriente Médio e da MLS, William optaria por retornar ao futebol brasileiro e, mais especificamente, ao São Paulo, clube com o qual não possuía vínculos anteriores. Mas a proposta do tricolor foi convincente. 3 anos de contrato, um projeto esportivo ambicioso e a promessa de torná-lo peça-chave na reconstrução do elenco. O movimento sinaliza uma mudança clara de mentalidade no São Paulo. Após anos lidando com dificuldades financeiras e apostando em jovens talentos, o clube parece ter decidido que é hora de mesclar experiência e juventude para voltar ao topo do futebol sul-americano. A chegada de William é um recado para os rivais. O São Paulo quer títulos, quer protagonismo e não está para brincadeira. Nos bastidores do Morumbi, a negociação foi mantida em total sigilo. Poucos sabiam que conversas avançadas estavam acontecendo há semanas, conduzidas diretamente pelo presidente Júlio Casares e pelo técnico Luiz Zubeldia. As reuniões foram discretas, mas objetivas. William não queria apenas um contrato, ele queria um projeto que fizesse sentido em sua reta final de carreira. E foi exatamente isso que o São Paulo ofereceu. O projeto esportivo apresentado ao atacante inclui protagonismo absoluto, liberdade tática para atuar como meia avançado ou ponta articulador, além de participação ativa no desenvolvimento dos jovens do elenco. William não será apenas um reforço, será um mentor dentro e fora de campo. A decisão do jogador também passou por um fator pessoal. Depois de tantos anos vivendo na Inglaterra e experimentando futebol europeu em alto nível, William desejava voltar para perto da família, reencontrar as raízes e viver de perto o calor da torcida brasileira. O São Paulo ofereceu não só um contrato, mas também um ambiente de acolhimento e competitividade que pesou na escolha do atleta. Dentro do vestiário, a notícia foi recebida com euforia. Jogadores como Lucas Moura, Caleri e Arboleda não esconderam a empolgação ao saber que teriam ao lado um jogador com o currículo de William. Sua chegada promete mexer com a hierarquia do elenco, mas também elevar o nível técnico e competitivo do grupo. Para Luiz Zubeldia, a contratação representa um verdadeiro presente. O treinador argentino,
conhecido por seu perfil estratégico, já vislumbra diferentes formas de encaixar Willian no esquema tático. A ideia inicial é utilizá-lo como um híbrido entre meia e ponta, flutuando entre as linhas e sendo responsável pela criação das jogadas ofensivas. O projeto prevê que Willian também tenha um papel importante fora dos gramados. O jogador deverá colaborar em ações institucionais do clube, se aproximar das categorias de base e ajudar na integração de jovens talentos ao elenco principal. A diretoria acredita que a experiência acumulada pelo atacante será um ativo valioso para a formação de novos craques. Financeiramente, o contrato foi estruturado de forma inteligente. Embora o salário seja compatível com o patamar de um jogador do calibre de Willian, a diretoria conseguiu montar um pacote que respeita as limitações orçamentárias do clube, incluindo bônus por metas atingidas e cláusulas de desempenho. A chegada de Willian, no entanto, também gera questionamentos. Haverá quem diga que o clube está apostando alto demais em um jogador veterano, correndo o risco de travar o desenvolvimento dos garotos da base. Outros apontam para o histórico físico recente do atleta, que sofreu com algumas lesões nas últimas temporadas. Mas o torcedor são paulino sabe bem que futebol não vive apenas de planilhas e projeções. Vive de emoção, de ídolos, de momentos que ficam para sempre na memória. Nesse sentido, a contratação de Willian tem tudo para ser um divisor de águas na atual gestão do clube. Desde já, o Morumbi começa a sonhar com dribles desconcertantes, assistências milimétricas e gols decisivos. A expectativa é que Willian estreie já nas próximas semanas, após um breve período de adaptação e recondicionamento físico, com a promessa de ser um dos protagonistas do time na disputa do Brasileirão e da Copa Libertadores. O impacto imediato nas redes sociais foi estrondoso. O anúncio oficial feito pelo clube ultrapassou a marca de 1 milhão de interações em menos de 24 horas, com torcedores e personalidades do esporte comentando sobre o retorno do craque ao futebol brasileiro. Mas o que mais chama atenção nesse movimento é a ousadia. Enquanto outros clubes seguem apostando em reforços pontuais, o São Paulo decidiu fazer barulho e trazer um nome capaz de incendiar a torcida e dar um salto de qualidade ao elenco. Agora, os holofotes estão voltados para o Morumbi. A pergunta que ecoa entre jornalistas, analistas e torcedores é simples e direta. Será que Willian conseguirá ser protagonista no São Paulo? Quem sabe, encerrar sua carreira levantando títulos com a camisa tricolor? A resposta virá nas próximas páginas dessa história que começou com um contrato de 3 anos, mas se pode acabar marcada na eternidade do futebol brasileiro. Uma coisa é certa, o Morumbi voltou a ter um camisa 10 de respeito, e o espetáculo está apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.